Muito bom dia a todos e todas. Hoje é domingo, dia 10 de outubro de 2021. Muito bom dia a todos. Nós estamos iniciando a partir de agora mais uma aula da nossa escola dominical. Esta é uma classe dedicada aos adultos da igreja, aos casais, os adultos, enfim. E hoje nós daremos início a uma nova revista, a um novo ciclo de aprendizado. A capa da revista está aí projetada na tela para vocês a partir de agora, e aí então vocês já podem perceber que nós estudaremos aí uma revista da editora Cultura Cristã nesse trimestre. Revista essa que tem o título Palavra Viva, o título da revista, na verdade, a série produzida pela editora Cultura Cristã, que na verdade é um material didático destinado a pequenos grupos, a classes de escola dominical, salas de discipulado e etc. Né? O título da revista em si está ali, né? Quem consegue ouvir isso? Né? Quem consegue ouvir isso? Talvez até parafraseando um pouco algumas frases de espanto dos discípulos de Jesus ao ouvirem alguns dos seus discursos, dizendo: dura palavra essa, né? Que duro discurso é esse? Quem pode ouvi-lo? Então, está aí esse título que é bastante sugestivo e até esclarecendo aos irmãos do que se trata. Nós vamos então aí proporcionar ao grupo nesse trimestre um estudo aprofundado sobre alguns discursos de Jesus no Evangelho de João. Então, o livro específico a ser estudado nesse período será o Evangelho de João, só que nós vamos estudar o Evangelho de João de uma maneira diferente, e isso é algo importante que chama muita atenção nos discursos de Jesus. Né? Nós vamos abordar o Evangelho de João pelo ponto de vista dos discursos de sabedoria de Jesus, não a partir do ponto de vista dos milagres e dos sinais que Jesus fez e que foram, de forma até meticulosa, registrados no Evangelho de João. E por que isso é digno de nota, não é, irmãos? Isso é digno de nota justamente porque, quando nós estudamos a vida de Jesus e o seu ministério, quando nós estudamos, de fato, todas as passagens históricas a respeito de Jesus, é quase que automático, não é, que o estudo acabe focalizando quase que especificamente os milagres de Jesus, os sinais que Jesus fazia. E pouca atenção acaba sendo dada aos discursos do mestre. Agora, uma coisa muito interessante, que é uma característica do Evangelho de João, é aquilo que nós temos aliado aos milagres e sinais que Jesus fazia. Nós percebemos no Evangelho de João que sinais, milagres, gestos de Jesus, atos, portanto, de Jesus, continham em si uma sabedoria muito grande. João sempre registra os atos de Jesus, alguns discursos de fato de Jesus, sinais e maravilhas, mas a intenção que João realmente tem ao retratar esses milagres e esses sinais e maravilhas é o significado que tudo isso traz. Não apenas mostrar que Jesus podia fazer milagres, ou seja, que Jesus era um milagreiro, né, que Jesus fazia sinais, mas o que significavam esses sinais, o que estavam por trás desses sinais, aonde Jesus de fato queria chegar
ao fazer sinais, ao fazer milagres e demonstrá-los no meio do povo. Portanto, esse é um grande diferencial que essa revista traz em si, e eu tenho certeza que vocês irão tirar muito proveito disso. Né? Daí, essa chamadinha, os discursos de Jesus em João. Então, a revista irá se concentrar não nos milagres em si, sinais e maravilhas, mas nos discursos de Jesus registrados no livro de João. É claro que você verá, principalmente na missão de hoje, que eu irei lecionar, não é? Que temos muitos discursos que brotam a partir dos milagres e sinais, ou até mesmo envolvidos por eles, não é? Como é o caso do texto que nós vamos estudar hoje, o tema da aula de hoje, né, que será estudado o discurso de Jesus, as falas de Jesus em meio a um processo de milagre, em meio a um sinal muito famoso, já vou revelar para vocês qual que é daqui um pouquinho, para matar essa expectativa de vocês, mas, na verdade, nós vamos estudar os discursos que permeiam este milagre, esse conhecido milagre que nós temos aí pela frente dentro do nosso estudo no dia de hoje. Mas antes de entrar no estudo, quero mostrar para vocês aí um pouco do que nós vamos abordar. Está aqui uma cópia do sumário, né? Hoje nós vamos estudar esse título, o gerenciamento de gastos. Aliás, com todo respeito ao autor da revista, eu atribuiria a esta lição um outro título, e eu vou falar já já para vocês quais seriam esses títulos, né? Mas aí você tem lição 2, melhor que o maná, sem fome e sem sede, a hora da peneira, abençoados os que abençoam, e aí você pode ler, então, as 13 lições que nós teremos pela frente nesse período de estudo dessa revista diferenciada a respeito dos discursos de Jesus no Evangelho de João. Amém? E eu quero convidar, então, antes de entrarmos agora no estudo da palavra de Deus propriamente dita, me acompanhar numa palavra de oração, né? É necessário buscarmos a face de Deus, a luminosa face de Deus, para nos iluminar neste momento, a fim de que possamos entender de fato os discursos de Jesus em toda a sua profundidade e aplicá-los de maneira adequada à nossa existência, de maneira frutífera à nossa existência. Convido, então, você a me acompanhar nessa oração. Oremos. Pai eterno, Pai de amor, nós iremos agora nos debruçar sobre a Tua palavra. O Evangelho de João, com toda a sua beleza e profundidade, ó Deus, trazendo muitos detalhes que fogem ao alcance da lógica do pensamento humano, mas que temos a plena certeza que, uma vez iluminados pelo Santo Espírito que entre nós está, tudo se tornará mais claro, evidente e pleno de aplicação na nossa vida, para que tenhamos uma vida frutífera que honre e glorifique o Teu sagrado nome. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, nos conduza pelo Teu próprio amor, por essas palavras de vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos falar imediatamente da primeira lição, né, desta importante revista. O texto que irá nortear o nosso estudo nesta hora é o texto que está aí projetado na tela, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 14. É um texto, de certa forma, longo, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem
nessa leitura. E você verá que é um texto extremamente conhecido, porque é o relato de um dos mais famosos milagres de Jesus, que é a famosa multiplicação dos pães e dos peixes, né? Dos 5 pães e dos 2 peixinhos, né? E a ideia, ressaltando novamente, não é o foco no sinal e na maravilha do milagre em si, mas o que Jesus disse quando estava operando esse milagre e que é repleto de significado, que tem o milagre, sim, como um símbolo, como uma ilustração viva, real e sobrenatural daquilo que Jesus estava querendo dizer com toda a sua profundidade. Ok? Então, me acompanhem na leitura e, durante a leitura, já comece a tentar buscar nos discursos de Jesus aonde, não é, as questões que envolvem esse milagre podem ser aplicadas à sua vida, à nossa vida de um modo geral. Ok? Vamos lá? Eu estou olhando para lá porque a minha tela, que tem o texto, está aqui na parte de cima do meu monitor. E o texto diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. São nomes sinônimos para o mesmo lugar. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então veja que quero interromper um pouquinho aqui essa leitura, para que você possa perceber que João já começa a descrever todo esse processo introdutório ao milagre que vai acontecer, com um certo ar de crítica, dizendo que, na verdade, grande multidão estava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes, ou seja, multidão que estava seguindo a Jesus por causa dos milagres, porque queriam ver sinais, maravilhas, etc. Mas veja só que o próprio João já começa essa narrativa com um certo ar crítico, quase que querendo dizer ao seu leitor que o sinal e a maravilha, aquele evento, na verdade, ele era apenas uma ilustração do que realmente Jesus queria dizer com tudo isso. E que a busca do milagre em si, do sinal e da maravilha, não era algo saudável exatamente para aquele momento, e não era a intenção de Jesus que as pessoas o seguissem apenas para ver sinais e maravilhas. Então, vamos continuar agora a leitura. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Isso significa que havia uma multidão muito grande naquela região. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários, para vocês terem uma ideia, um denário era o salário médio pago a um trabalhador para um dia de trabalho em qualquer frente na casa de alguém que tivesse posse suficiente para pagar um empregado. Seja ele para cortar lenha, seja ele para arrumar a casa, cozinhar, ou mexer no jardim, ou então construir algo, enfim. Trabalhar numa lavoura, na agricultura, cuidar dos animais, enfim. Um denário normalmente era o salário pago por um dia de trabalho, ou seja, 200 denários nós estaríamos falando aí há quase um ano de trabalho de uma pessoa naquele tempo. Então, o Filipe diz, olha, 200 denários, né? O salário de quase um ano de trabalho de um homem não compraria um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Mas Jesus estava, obviamente, apenas testando o Filipe, né, para ver qual seria a sua reação. Afinal de contas, Jesus era o mestre dos discípulos. Não é? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra.
aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isso é para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Veja aí a fartura. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Amém. Eu vou parar de compartilhar agora a tela, né, com os textos e capas de revista, etc. E volto agora aqui à imagem grande da tela. E vamos, então, falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Então, veja que na lição de hoje, Jesus, quando faz o milagre da multiplicação dos pães e de peixes, se entrega a uma série de discursos, a uma série de diálogos, e a nossa tarefa aqui é distinguir, na beleza desse discurso e desse diálogo, algumas lições preciosas para nós. Então, a primeira lição que eu gostaria aqui de destacar, na verdade, quem destaca essa primeira lição é o autor da revista, simplesmente eu estou aqui seguindo os apontamentos do autor e tentando buscar desenvolver uma reflexão a partir disso. Né? E aliás, eu falei para vocês que eu não me simpatizei muito com o título dessa lição, e o título da lição é O Gerenciamento dos Gastos, mas eu acho que você pode tirar, você vai ver ao final da lição, você pode tirar algumas lições interessantes sobre gerenciamento de gastos a partir daqui. Estou dizendo que você não tira esse tipo de lição, mas eu acredito que a lição trará algumas coisas muito mais profundas do que isso. Aí pela frente você vai ver. Como, por exemplo, nesse primeiro item, o primeiro item que ele destaca aqui é falar sobre a compaixão de Jesus. Falar aí nesse milagre da multiplicação, sobre a compaixão de Jesus e como nós podemos distinguir isso através deste milagre e dos seus discursos. Veja só que interessante. Nós estamos falando aqui do capítulo de número 6 do Evangelho de João. Quando você lê o capítulo 5 e 6, os dois capítulos, portanto, juntos, você encontrará ali 2 vezes em que Jesus fora, então, duramente rejeitado pelos seus. Primeiramente, no capítulo 5, ele é rejeitado no território da Judéia logo após operar a cura de um paralítico. E veja que interessante, ele cura um homem, faz um sinal realmente miraculoso, mas estranhamente, logo depois desse milagre, Jesus é rejeitado. O que acontece logo depois dessa cura, então, que Jesus chega ao ponto da rejeição? No capítulo 6, que é o que nós estamos lendo agora, já na Galileia, logo depois da multiplicação dos pães e peixes, é que nós não continuamos lendo o capítulo 6, mas fica aí para você um desafio para você continuar essa leitura. Logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes na Galileia, acontece algo também que leva a Jesus também a ser rejeitado pelos galileus. Então, tanto entre judeus como entre galileus, Jesus acaba sendo rejeitado, mostrando uma atitude de extrema rebeldia e ingratidão
dos seres humanos diante de uma incansável compaixão de Jesus, que, curiosamente, mesmo após ter sido rejeitado, incondicionalmente continuava a demonstrar o seu amor em muitas oportunidades e derramava esse amor em abundância sobre o povo, não apenas aqueles que haviam rejeitado ele num primeiro momento, mas agora esses num segundo momento, que ele sabia que ele seria rejeitado, como essa foi a trajetória de Jesus até a morte e morte de cruz, porque afinal de contas, Jesus não fora parar na cruz por outro motivo, senão pela rejeição direta daqueles a quem ele veio amar e servir e os amou até o fim. Mas, pastor, não era plano eterno de Deus que Jesus fosse à cruz para nos salvar? É claro que era, não é? Mas eu digo que, como pano de fundo, esse plano eterno de Deus da nossa salvação com a crucificação de Jesus, está, sim, uma série de movimentos que mostram a rebeldia do homem diante do grande amor, de grandes demonstrações de amor da parte do Senhor Jesus. Porque, na verdade, vocês vão reparar, e isso não apenas no Evangelho de João, né? Isso fica muito claro para nós. Muitas vezes você encontra isso nos textos da Palavra de Deus. As pessoas seguiam Jesus, viam muitos sinais e maravilhas, viam aí enfermos sendo curados, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, enfim, vendo Jesus transformar água em vinho, como o caso aí do Evangelho de João, multiplicar pães e peixes, e logo em seguida Jesus acaba sendo rejeitado. E por que isso acontece? Porque Jesus não ficava apenas nos sinais e nas maravilhas. Em meio aos sinais e maravilhas, Jesus empreendia vários discursos e ele sempre deixava muito claro nos seus discursos, e embora as pessoas estivessem ali querendo ver mais e mais sinais e milagres, Jesus não estava especificamente ali para ser um milagreiro, mas para ser o Messias perdoador de pecados. Mas esse não era o Messias que o povo queria. O povo, na verdade, queria um Messias que viesse a suprir as suas necessidades físicas, sim, por meio de demonstrações sobrenaturais, mas eles não esperavam e não queriam um Messias que, de fato, viesse com o discurso de curar a alma das pessoas para a vida eterna, um discurso muitas vezes duro, né? Veja aí a capa da revista que fala, um duro discurso, né? Duros discursos de Jesus dizendo que o discípulo verdadeiro, legítimo, deveria tomar a sua cruz para segui-lo. Então, veja, esse discurso não era o discurso do Messias que o povo queria, do Messias que o povo esperava, mas esse era o discurso do Messias de Deus, o Filho de Deus, porque esse sim é o caminho correto e único da salvação. Então, o que acontece? Mesmo Jesus fazendo milagres e maravilhas, quando as pessoas percebiam que Jesus não estava cumprindo as suas expectativas pessoais, eles se rebelavam. Embora eles se agrupassem ao redor de Jesus buscando ver os milagres, os sinais, ver o que ele faria, quando Jesus deixava claro que ele viera ao mundo para trazer perdão de pecados através da sua única e eterna salvação, aí então as pessoas achavam esse discurso muito duro e se afastavam dele, rejeitando-o logo em seguida. E isso é exatamente o que acontece, inclusive, com essa multidão que fora alimentada em abundância pelo milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Logo em seguida, quando eles começam a entender os discursos de Jesus e que esses discursos são discursos contrários ao que o coração deles queria enxergar em Jesus, eles acabam rejeitando
Jesus mostrando todo esse potencial maligno e destrutivo da natureza humana, e aí então o povo começa a ir embora e deixar Jesus sozinho. Mas aonde entra a grande compaixão de Jesus nisso tudo? Perceba que, mesmo sabendo que o povo estava mais interessado no pão físico, né, em saciar a curiosidade de ver sinais e maravilhas, muito mais do que em perdão de pecados, Jesus continua sendo bondoso, Jesus continua sendo misericordioso e compassivo com essas pessoas, sendo um homem de grande compaixão. E aí então nós percebemos que quando a multidão se aproxima, começa a segui-lo, Jesus começa a olhar e a tarde vem caindo, como que essas pessoas vão passar de um dia para o outro, como é que essas pessoas de fato irão se alimentar. E aí Jesus então primeiramente chama Filipe, que aliás, curiosamente, ele era da região. Então, se havia entre os discípulos alguém que pudesse conhecer um lugar que pudesse suprir ou fornecer tantos pães para aquela multidão, seria Filipe. E ele, com muita inteligência, chama Felipe para perguntar, né, sobre como compraria um pão para alimentar aquela numerosa multidão, e daí por diante. Mas Jesus estava colocando Felipe dentro da conversa e dando a ele uma oportunidade de revelar se ele também tinha uma compaixão por aquelas pessoas no mesmo nível de Jesus, se ele realmente tinha entendido, através dos sinais vistos, em Jesus, que na verdade o papel desses sinais e maravilhas e desses milagres não era suprir necessidades emocionais, em primeiro lugar, necessidades físicas, enfim, mas era suprir, né, em última análise, a necessidade de fé que as pessoas tinham. É muito interessante que, aqui, então, nesse primeiro momento, algo importante que a gente precisa entender e aplicar na nossa vida é que Jesus ensina a todos a virtude que há em se confiar na santa providência de Deus para suprir todas as nossas necessidades, sem que nós precisemos ter nenhum ímpeto de interesse próprio por conquistar essas coisas. Simplesmente porque Deus as conhece, conhece as nossas necessidades e nos dá a tudo aquilo que é necessário para uma vida plena. Deus nos dá em abundância, Deus nos dá de graça, como forma de demonstrar a sua compaixão pelas pessoas. Então, primeira coisa que a gente precisa destacar nesse texto, e a gente consegue perceber no discurso de Jesus, claro que tendo como ilustração esse grande milagre, é que, né, mesmo sabendo que o povo, por natureza, acaba rejeitando a maioria das propostas de Jesus, né? Como diz a palavra de Deus, ainda que nós formos infiéis, Deus permanecerá fiel. Jesus continua, portanto, sendo fiel aos seus ideais perdoadores, aos seus ideais redentores e com o seu compromisso de suprir a fome e a sede mais profunda da nossa alma com aquilo que ele tem de melhor para nos dar através do seu amor, ainda que Jesus saiba que somos rebeldes, que muitas vezes o busquemos por puro interesse pessoal para sermos privilegiados em alguma área da nossa vida, não pura e simplesmente por amá-lo incondicionalmente como ele nos ama. Jesus continua de modo perene nos amando e derramando sobre nós a sua santa providência, especialmente sobre aquilo que ele conhece que deve alimentar a nossa alma. Então, veja,
Primeiro ponto a ser destacado aqui, né, através desse milagre, é a grande compaixão de Jesus. É olhar para Jesus como aquele que está disposto sempre a suprir cada uma das nossas necessidades, que ele conhece, porque muitas vezes nós achamos que nós temos determinadas necessidades que elas não são, de fato, necessidades próprias e que fazem parte de uma realidade fundamental para a nossa vida. Quem nos conhece melhor do que ninguém é o próprio Deus. Então, na verdade, Deus não está preocupado em nos dar aquilo que nós queremos, até porque nós somos seres humanos falhos, rebeldes, como eu estou dizendo, e muitas vezes aquilo que nós queremos não necessariamente é algo que redundará num bem para a nossa alma. Muitas vezes aquilo que nós queremos, uma vez dado por Deus a nós, redundaria na nossa própria destruição. Essa que é a verdade. Muitas vezes nós pedimos para nós coisas, como diz a palavra de Deus, coisas para engordar a nossa cobiça. Não é? Isso não é saudável. Deus conhece a nossa alma e sabe que isso não é saudável. Então, muitas vezes nós não recebemos, não é? Como diz a Bíblia também, porque nós não sabemos pedir e pedimos mal, pedimos coisas erradas. E Deus, na sua bondade e misericórdia, não nos concede aquilo que nós estamos pedindo, porque estamos pedindo errado, algo que, se nos fosse dado, seria para nossa destruição. E aí, quando nós não recebemos, inclusive, a gente fica bravo com Deus. Mas Deus é bondoso. Então, veja que em todas as condições, Deus é misericordioso e tem o compromisso, né, de, com extrema compaixão, saciar a nossa fome, saciar a nossa sede, a fome e a sede da alma, com aquilo que realmente é pão, com aquilo que realmente alimenta, com aquilo que realmente nos dessedenta, com aquilo que realmente mantém a nossa vida em pleno vigor na presença de Deus. Não para os nossos caprichos, não de forma alguma, mas sim aquilo que nós precisamos. Então, Deus não tem compromisso em nos conceder aquilo que nós queremos, porque muitas vezes o nosso querer será o querer de uma pessoa rebelde, será o querer de uma pessoa cega para as coisas de Deus, e aí então Deus não tem esse compromisso de dar aquilo que nós queremos neste sentido. Deus tem o compromisso, não é, consigo mesmo, de, na sua compaixão, nos conceder e nos conceder em abundância aquilo que nós precisamos. Então, veja que interessante, nesse milagre foi isso que aconteceu. As pessoas precisavam de pães e peixes para se alimentar? Precisavam, e Deus sabia disso. Tanto sabia disso que concedeu isso a eles. Mas no discurso de Jesus, depois Jesus mostra que Jesus estava ali para saciar a fome de algo muito mais profundo na alma de cada um deles, que era o perdão de pecados, que era a salvação eterna que ele tinha a oferecer como o Messias de Deus. E aí, nesse ponto, isso não era o que eles queriam. E porque não era o que eles queriam, eles abandonaram Jesus. Mas nem por isso Jesus deixou de amá-los, nem por isso Jesus deixou o seu caminho de lado, porque viu que as pessoas eram rebeldes e não estavam entendendo a sua mensagem, mas ele foi fiel e foi seguindo o seu caminho até a cruz, sem nenhum tipo de desistência, né? Sem qualquer sombra ou variação de mudança. Então, esse milagre relatado pelo Evangelho de João, no capítulo 6, mostra um Jesus extremamente compassivo. A compaixão de Jesus e o seu compromisso de alimentar a nossa alma com aquilo que nós precisamos e que ele conhece muito bem, e não com aquilo que nós queremos, dentro da nossa rebeldia e natureza humana. Então, veja aí, o primeiro ponto, a grande compaixão de Jesus, o seu grande compromisso de nos alimentar com o pão vivo que desceu dos céus, aquele que traz a vida eterna. Vamos então para o segundo ponto,
O segundo ponto é muito interessante mesmo, porque nós aprendemos agora algo que caminha a partir da nossa concepção, ou da concepção bíblica introjetada no coração do crente, sobre perdão de pecados, salvação e caminhar com Deus. Nós temos aqui, né, através do exemplo, do gesto de Jesus e do grande milagre que fora feito, a demonstração ou a disposição que Deus tem de multiplicar aquilo que, num primeiro momento, se apresenta como pouco aos olhos humanos. É a capacidade de Deus multiplicar aquilo que se apresenta aos olhos humanos, segundo o nosso julgamento humano, como pouco. Como Deus trabalha essas coisas? Veja que algo bem interessante nesse milagre é a gente perceber que o nosso conceito de muito pouco, ele é completamente diferente do conceito de muito pouco com Deus, ou da parte de Deus, né? Porque para Deus, na verdade, quando Deus quer fazer abundar algo na vida de uma pessoa, quando Deus quer fazer algo frutificar em abundância, né, sobejar na vida das pessoas, pouco importa se isso tudo começa materialmente falando com uma migalha ou com um caminhão de farinha, né, para falar aí a linguagem do pão, né? Para Deus tanto faz, ele vai fazer multiplicar a partir de uma coisa muito pequena, ele pode fazer algo miraculosamente gigantesco. Então a gente aprende aí com esse milagre a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Aliás, é muito interessante essa colocação dos 5 pães e os 2 peixinhos, que os 5 pães, o texto diz que eram pães de cevada, não eram nem pães de trigo diretamente, que naquela época o trigo era a matéria nobre para se fazer o pão, e os peixes eram peixinhos, não eram peixes grandes, para mostrar que justamente o que Jesus tinha na mão era algo muito pequeno e vindo da mão de um rapaz, né? De um rapaz que se dispôs a oferecer isso com boa vontade nas mãos de Jesus, a fim de que Jesus, né, então fizesse um grande milagre. Mas o que a gente percebe aí, de uma maneira muito clara, né, é que esse rapaz que apresenta os 5 pães e os 2 peixinhos, ele acaba mostrando que Deus tem essa capacidade de multiplicar, né, fazer superabundar algo que é pequeno, que é muito pouco. E isso não aparece apenas num texto como esse. Se você conhece o Antigo Testamento, você deve se lembrar ali, 1 Reis capítulo 17, entre os versículos 14 a 16, que há uma passagem onde Deus multiplica a farinha e o azeite da viúva de Sarepta. E aí, através disso, ele alimenta não apenas aquela família, mas toda a vizinhança, com a mesma generosidade e fartura, né, que ele estava se propondo a alimentar o povo naquela ocasião aqui relatada em João capítulo 6. E também como Deus já havia feito isso, ainda lá no passado mais remoto, quando alimentara com o maná os israelitas que estavam numa árdua viagem pelo deserto rumo à liberdade e rumo à posse da terra prometida. Então, note que Deus, além de mostrar em Cristo Jesus a sua compaixão, ele mostra aí claramente o quanto ele é capaz de tomar algo limitado e pequeno e transformá-lo em algo realmente grandioso. E Deus assim o faz de maneira organizada, pela sua graça, não é? Olha que coisa interessante, né? Quando a gente fala de organização, calma, paciência, tranquilidade, a gente vê realmente esse comportamento em Jesus, né? Você imagina só, né?
nessa passagem. As pessoas, a partir de um determinado momento, um determinado horário do dia, começaram a ficar com fome, né? Então, você imagina só uma multidão faminta e apenas 5 pães e 2 peixinhos. Talvez se não tivesse ali a pessoa de Jesus a organizar todas as coisas, aquelas pessoas avançassem ali desesperadamente naqueles cestos com 5 pães e 2 peixinhos, tentando devorar aquilo rapidamente para saciar a sua fome. Mas o que é que Jesus faz? Olha como Jesus era organizado. Jesus pede para que as pessoas se sentem calmamente, sem desespero, com tranquilidade, porque a graça de Deus estava naquele lugar. E veja o quanto, então, a graça de Deus, esse ímpeto, né, organizacional, pacífico e ordeiro de Jesus, a título da graça de Deus, com quanto ela contrasta com a nossa ansiedade humana, o quanto a provisão de Deus ela é contrastante diante dos nossos ímpetos ansiosos como ser humano. E aí, então, Jesus, com bastante calma, organiza todas as pessoas, deixam aquelas pessoas em paz, com bastante tranquilidade, com bastante calma. E interessante que aí, então, ele toma nas mãos os 5 pães e os 2 peixes, e olhe só um detalhe do texto. O que é que Jesus faz? Ele não invoca nenhum milagre através das suas palavras, não é? Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, levanta aos céus, dá graças a Deus por aquele alimento que está ali, pouco alimento, não era muito, obviamente insuficiente para todos, mas no momento que ele dá graças a Deus por aquilo, que ele entrega aquele pouco para Deus, e aí o texto não diz se é naquele momento ou à medida que os pães vão sendo distribuídos com os peixes, Deus começa a multiplicar de maneira poderosa aquele recurso escasso que ele tem nas mãos. Por quê? Porque quando Jesus dá graças a Deus por aquela provisão ainda que limitada, humanamente falando, ele está declarando que ele confia na bondosa provisão de Deus para que mesmo aquilo que aos olhos humanos seja pouco, possa se multiplicar para saciar a fome e a sede de muitas pessoas. E o que é que a gente aprende aqui? Talvez você já tenha feito isso. Você esteja disposto a dar graças a Deus pelo muito, não é? É muito natural, não é, que a gente se apresente agradecendo a Deus no momento da fartura. Ah, mas isso é errado, pastor? Claro que não. É próprio e muito correto você agradecer a Deus pela fartura e reconhecer que a fartura vem de Deus. Mas nós precisamos aprender também a dar graças no momento do pouco. Isso não é o que muita gente faz. Na hora do pouco, as pessoas ficam desesperadas. As pessoas ficam aflitas, querendo resolver avidamente a situação. Mas Jesus, ele não trata das coisas dessa forma. Ele pede para que você se assente, que você se acalme, que você confie na graça de Deus e aprenda a fazer como ele, no momento daquela expectativa de ter que saciar uma necessidade, sem contemplar no horizonte dos olhos humanos uma solução palpável. Esse é um momento preciosíssimo, porque é nessa hora que Deus realmente tem a predileção de tomar a situação nas suas mãos
e mostrar o seu grande poder sobre aqueles que lhe são fiéis, sobre aqueles que depositam inteiramente a sua confiança no Senhor. Foi assim que Jesus fez. Pegou pouco nas mãos e deu graças a Deus por esse pouco. E aí, então, Deus, vendo a necessidade, multiplica aquilo de maneira maravilhosa. Portanto, uma coisa é certa, a melhor maneira da gente aprender a ser grato a Deus não é na hora da fartura, ressaltando, ainda que isso seja próprio e correto de se fazer. Mas nós aprendemos mesmo as melhores lições da nossa vida quando nós aprendemos a ser gratos a Deus no momento da escassez. Porque quando você é grato a Deus no momento da escassez e apresenta essa escassez a Deus, essa limitação a Deus, você está reconhecendo que naquele momento é o momento da graça do Senhor entrar em operação e agir com o seu grande milagre. É um momento de entrega do pouco que você tem a Deus, na certeza que Ele irá multiplicar, abençoará com generosidade e realmente abençoará com abundância toda e qualquer situação. Deus não tem obrigação de fazer isso. Deus não tem obrigação de fazer superabundar na nossa vida qualquer coisa que seja, mas uma coisa é fato. Quando a gente apresenta a Deus aquilo que a gente tem na mão, os nossos 5 pães e 2 peixinhos, diante de uma situação gritantemente problemática para nós seres humanos resolver, quando você declara para Deus que você confia na sua providência paterna, Deus não decepciona. Deus nunca decepcionou. É nessa hora que Ele vem em nosso socorro e mostra a sua abundância sobre nós. Portanto, mais uma lição que a gente aprende, né? Que a gente pode e deve abraçar a compaixão de Jesus e trazê-la para muito perto do nosso coração, de modo confortante e cheio de gratidão. E também que quando nós aprendemos a caminhar com Jesus dessa forma, nós também aprendemos que Deus ele é capaz de multiplicar através do pouco, a partir do momento que nós desenvolvemos a gratidão no pouco. Aliás, você conhece uma frase muito conhecida de Jesus, também um discurso de Jesus, né? Sede fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, então você pode ser fiel, né, naqueles detalhes bem ralos da vida. Mas uma vez que você apresente isso a Deus, Deus fará isso algo grandioso. Deus, ele é especialista em multiplicar a nossa escassez, uma vez que nós entregamos isso na sua mão. E, por fim, uma terceira lição importante que a gente aprende a partir desse texto, já é na etapa final de todo o processo do milagre, né? Onde nós vemos Jesus ordenando aos discípulos que recolham os pedaços que sobravam, para que nada fosse desperdiçado. Então, é muito importante que a gente aprenda que o desperdício, ele não faz parte do vocabulário de Deus. Jesus não gosta de desperdício de nada. Não faz parte do vocabulário de Deus e da vontade de Deus que nós sejamos pessoas desperdiçadoras do que quer que seja. Então, aqui, no caso, nós vemos as pessoas preocupadas em recolher os pedaços de alimento para que não houvesse desperdício. E, aliás, uma lição muito importante, né? Nesse tempo, mais do que nunca, né? Desperdiçar
alimentos, por exemplo, é um pecado, né? Nós estamos vindo de uma semana extremamente difícil no nosso país, né? Com algumas notícias impressionantes, né? Hoje mesmo eu comentava com o Tiago, meu filho, e do alto dos meus 54 anos, eu não imaginava a essa altura, né, ver o nosso país e olhar para o nosso país e ver como ocupou os noticiários, né, desses últimos dias, as pessoas precisando recorrer a comprar ossos, né, restos de carcaça de bois, de vacas, né, do rebanho bovino brasileiro, para poder colocar alguma proteína na mesa e se alimentar, porque o preço da carne chegou a um patamar tão alto que as pessoas não têm dinheiro para fazer a sua compra e suprir a sua família com aquela proteína. Então, eles estão recorrendo a comprar os ossos para conseguir fazer alguma coisa para colocar na sua mesa. E enquanto isso, há tantos desperdícios por tantas pessoas. Então veja que essa discrepância, ela mostra claramente uma anormalidade que precisa ser observada e principalmente por nós cristãos, nós precisamos levantar algumas bandeiras para que haja, então, quando deixamos de lado o desperdício, para que haja uma atenção equitativa para que as pessoas possam ter um mínimo para viver com dignidade. Então, veja, não é, o que o desperdício, não é, quanto desperdício é algo realmente pecaminoso. Nesse milagre, né, agora voltando para a questão do milagre, a gente percebe aí que Jesus ele é radicalmente contra qualquer tipo de desperdício. Chega aí, seja de comida, não é? Porque isso gera anormalidades sociais, seja desperdício de dinheiro, não é? Você já imaginou, por exemplo, quanto você já gastou com coisas desnecessárias, não é? Quantos vestidos, sapatos, revistas, livros, brinquedos, eu não sei. Quantas coisas você talvez tenha comprado nos últimos meses que de fato você nem precisava, você acabou desperdiçando dinheiro com isso de uma maneira inútil, podia ter aplicado esse dinheiro de uma outra forma, principalmente para ajudar pessoas que hoje estão carecendo de tantas coisas. Então veja que nesse momento do milagre e dos discursos de Jesus, nós percebemos que Jesus se agrada muito mesmo de que nós, seguidores do Mestre, discípulos do Senhor, cristãos, vivamos de maneira santa e moderadamente nesse mundo, né? Sejamos moderados, vivamos com contentamento e que realmente tenhamos aí posturas que demonstrem que somos realmente discípulos dos mestres, né? Que sejamos aí pessoas que não desperdicem as coisas que realmente muitas vezes desperdiçamos, porque isso não é nada próprio. Claro que a gente precisa sim evitar qualquer tipo de mesquinharia ou de qualquer tipo de acúmulo tão nocivo quanto, né? Mas, na verdade, a gente também precisa ter muita atenção com essa questão aí do desperdício e esse milagre, né, essa ilustração real e viva nos mostra isso de uma maneira muito clara. Muito bem, falei bastante, gente, nós precisamos encerrar por aqui. Eu quero dizer para vocês que foi uma satisfação enorme participar dessa escola dominical, e já como é de praxe, eu tenho tido aí o privilégio de fazer as aulas magnas, não é? As aulas inaugurais das novas revistas, e é com muita alegria, com muita satisfação, que com essa lição quero abrir essa nova revista sobre os discursos de Jesus no Evangelho de João, hoje aprendendo junto com vocês, o quanto é bom
olhar para Jesus, né, e vê-lo de maneira compassiva, lançando o seu bondoso olhar e dedicando a sua total atenção às nossas reais necessidades. Como é bom confiar que o Deus compassivo, que Cristo Jesus, apesar da rebeldia do nosso coração e das falhas da nossa natureza humana, a despeito dos nossos grandes vacilos na presença de Deus, continua nos amando incondicionalmente, derramando sobre nós a sua grande compaixão, conhecendo-nos em todos os nossos detalhes interiores e sempre disposto a nos dar aquilo que nós precisamos de fato e que Ele conhece muito bem, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos, essa disposição de Jesus, apesar do nosso comportamento, essa confiança sagrada e santa, alegre que nós podemos depositar na compaixão de Jesus, que faz parte do seu estilo de vida, de quem ele é, porque afinal de contas ele não pode negar-se a si mesmo, e ele é todo amor e compassivo. É muito bom aprender com isso e com as suas palavras através desse milagre. Também é muito bom aprender com Jesus, através desse mesmo milagre, esse milagre que nós tanto falamos aqui nessa manhã, que nós precisamos aprender de fato, cada dia mais, a apresentar ao Senhor, mesmo os nossos poucos, a nossa escassez, com a confiança de que Ele irá multiplicar e tornar aquilo em abundância. E, por fim, bem aprendemos aqui o nosso dever de não sermos desperdiçadores do que quer que seja. Sejamos bons mordomos de Deus, tanto com os recursos da natureza, quanto com os recursos necessários para a vida humana, quanto realmente aquilo que nós devemos cultivar e que diz respeito ao nosso amor ao próximo. Portanto, há riquíssimas lições a serem aprendidas por esse milagre, riquíssimas lições a serem aprendidas por esse texto, e fica aí o meu convite para que você, durante essa semana, caminhe com esse texto, não abandone ele não, caminhe com esse texto, deixe Deus falar ao seu coração através dessa rica leitura da palavra de Deus, que registra um milagre preciosíssimo, repleto de significado, e no escopo da lição e dessa revista, medite precisamente sobre os discursos de Jesus no desenvolvimento do milagre e acompanhe, não é, a intenção de João de fazê-lo perceber a profundidade na alma daquilo que Jesus está dizendo. Eu sei que você irá tirar um grande proveito a partir dessa dinâmica de estudo da palavra de Deus, e é assim que eu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o nosso bom Senhor, não é, levante o seu rosto sobre ti e vos dê a paz, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha um ótimo domingo, uma ótima semana e que Deus te abençoe na sua graça infinita e bondosa. Amém.